vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus, o Senhor, vos ungiu com seu óleo, deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. E guiai nossos passos pelos caminhos seguros e retos da justiça e da paz. Santo Huberto, que fostes tocado pelo mistério da cruz, ajudai-nos a reconhecer o chamado de Cristo em nossas vidas, para que possamos sempre buscar a santidade e a perfeição cristã em tudo o que fazemos. Pedimos vossa intercessão para que nossos corações sejam purificados e nossos pensamentos elevados a Deus, que possamos sempre agir com retidão, compaixão e amor, respeitando a criação divina e vivendo em harmonia com todos os seres vivos. Rogamo-vos também, ó Santo Huberto, que nos assistais em nossas necessidades diárias, afastando de nós todos os males do corpo e da alma, e concedei-nos a graça da perseverança final. Que por vossa poderosa intercessão possamos um dia, após a jornada desta vida, sermos acolhidos nas alegrias eternas do céu, onde na presença do Senhor celebraremos convosco a vitória do bem sobre o mal. Amém. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa comunidade se reúne para celebrar o sacramento da confirmação, que será conferido aos fiéis que, perseverando no seu batismo, assumiram uma vida cristã comprometida. O batismo será confirmado pela forte presença do Espírito Santo, como grande dom de Deus. Celebremos com júbilo e gratidão para com Deus, acolhendo com muita alegria o nosso bispo Dom Adalberto, que presidirá esta Eucaristia juntamente com o nosso padre Rafael. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Rezaremos com Cristo perfeito louvor, e seremos pro Pai uma imagem amor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde, amados filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, celebrando o 23º domingo do tempo comum.
Acolhemos a todos vocês, meus queridos, com muita alegria nesse dia especial da confirmação dos nossos catequizandos. E também acolhemos com muita alegria em nosso meio aquele que, enviado pela Igreja, pelos apóstolos, nosso querido bispo, Dom Adalberto, nos confirma na fé. Dom Adalberto, a presença do Senhor nos enche de alegria, confirma a nossa fé e nos fortalece na nossa caminhada. Por isso, vamos acolher o nosso bispo com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e a paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, diante do Senhor, vamos reconhecer a nossa condição de homens e mulheres frágeis, pecadores, necessitados da misericórdia, do perdão de Deus. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison, Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tende a argila, oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos. O que está ao alcance de nossas mãos? Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Caso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que ele lhe desse sabedoria, do alto lhe enviesses o teu Santo Espírito, só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens apreendem o que te agrada. Pela sabedoria serão salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passaram o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Exultaremos de alegria todo dia.
Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai-nos fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Filémon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000?
Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Caríssimo Padre Rafael, caríssimas catequistas, vocacionados, acólitos, coroinhas, ministros, cantores, padrinhos e madrinhas, pais, povo amado de Deus e queridos crismandos, crismandas. Hoje é um dia muito especial para vocês, porque depois de um caminho percorrido até aqui, vocês, queridos jovens, meninos e meninas, e também adultos, vocês hoje receberão a graça do sacramento da Crisma. Lá no batismo, vocês foram batizados em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Mas hoje vocês serão confirmados no Espírito Santo, com a oração de imposição das mãos, receberão pela graça divina os 7 dons, os dons que vêm do alto, que vêm de Deus. E esses dons que vocês receberão deverão estar a serviço de Deus, da comunidade, do Santo Evangelho. E hoje vocês também serão ungidos com o óleo do Santo Crisma na testa, para que todos esses dons estejam a serviço de Cristo e que vocês possam agir, viver, se comportar, amar e servir como Cristo. Ouvimos 3 leituras e o Salmo. Na primeira leitura, nós ouvimos que o único que pode nos guiar, o único que pode verdadeiramente nos fazer sábios é Deus. Então, sabedoria de Deus, que é um dom do Espírito. O homem sábio, a mulher sábia, é aquela que não se deixa guiar apenas pela intuição humana, nem pelo mundo, nem pelos outros, nem pelas ideologias, mas o homem sábio, a mulher sábia, é aquele, aquela que se deixa guiar por Deus. Ser guiado por Deus significa colocar as nossas vidas nas mãos deles e saber os desígnios que Deus preparou para nós. É claro que nós não sabemos tudo que Deus preparou para nós, mas nós confiamos nele. Nós não sabemos como vai ser nem daqui a algumas horas,
não sabemos como será. Nós projetamos, pensamos, rezamos, esperamos, mas não sabemos como será amanhã, não sabemos como será daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É confiar nos desígnios de Deus. Confiar que Deus quer sempre o melhor para nós. Acreditar que é Ele que comanda a nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para nós. Pensamos no aspecto vocacional, é Ele que sabe, é Ele que pensa, é Ele que projeta a nossa vocação. Porém, Ele nos deixa sempre livres para escolhermos o nosso caminho. E se escolhemos fazer a vontade de Deus, então com certeza não vamos errar. Não significa que não vamos passar por dificuldades e problemas, vimos no Evangelho de hoje, mas não vamos errar. E aí então entra o Evangelho de hoje. Jesus pede que a gente faça 3 tipos de renúncia, se nós queremos de fato segui-lo. A primeira renúncia, a própria família. Jesus não está dizendo para a gente abandonar a nossa família. Mas Jesus está dizendo que acima de qualquer pessoa está Ele. É uma boa pergunta. Será que Jesus está acima de tudo? Muitas vezes nós dizemos que sim. Mas nem sempre acreditamos e nos comportamos como se Jesus estivesse acima de tudo. Porque quando Jesus é o primeiro na nossa vida, nós nos preocupamos menos e acreditamos mais. O que está dizendo aqui é que a gente não deve jamais permitir que nossa família ou pessoas da nossa família, até mesmo aqueles que não creem, nos atrapalhe a seguir Jesus. Jesus vem por primeiro. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que tiveram que escolher entre a família e Jesus. Até tem uma história que eu gosto de me lembrar, de contar, de um grande amigo, falecido em janeiro desse ano, o abade do mosteiro trapista, Dom Bernardo Bonovitz, um grande amigo que faleceu no início desse ano nos Estados Unidos. Ele morou muitos anos no Brasil e ele era judeu, americano. Lendo a vida de Jesus, se apaixonando por Jesus, e ele era aqueles judeus de raiz mesmo, pensa, de raiz profunda, se apaixonando por Jesus, a partir dos evangelhos e dos estudos que ele fazia por conta própria, ele chegou ao pai dele com 17 para 18 anos e disse ao pai: pai, eu vou ser cristão. Com 18 anos, 18 para 19, isso já era de maior. E o pai olhou para ele e simplesmente disse para ele assim: filho, se você for batizado e se tornar um cristão católico, tu não serás mais meu filho. E ele contava para nós que aquele momento foi muito difícil, porque ele amava muito o pai e a mãe. Mas, mesmo assim, ele se manteve firme na sua fé. Não é que ele deixou de amar o pai e a mãe, mas a escolha que ele fez foi muito maior. Difícil, muito difícil. Porque escolher entre ser filho dos nossos pais e amar, acreditar e seguir Jesus é uma prova muito grande. E assim ele fez, foi batizado, depois ele tentou ser monge trapista, que é de estrita observância, radical, vivem uma vida muito, muito difícil, né? Com muitas regras e normas.
eles vivem no mosteiro e também eles fazem muita penitência, acordam 3 da manhã para rezar, não é que depois voltam a dormir. Porém, por ele ser um cristão recém-convertido, o abade disse para ele: não, aqui não é o seu lugar. Frustrado, triste, ele foi para os jesuítas, lá ele estudou, foi ordenado padre, depois estudou mais um pouco, e depois de uns 8, 9 anos, ele voltou a bater na porta dos trapistas. O que é a fé, né? E aí ele foi aceito e se tornou então um monge trapista. E veio para o Brasil e assim. Mas muitas vezes ele conta que quando ele ligava, o pai atendia o telefone e aí ele dizia: olá, pai, tudo bem? E o pai dizia: não tenho filho, e passava o telefone para a mãe. Depois de alguns anos, o pai foi amadurecendo, foi se convertendo, não ao cristianismo, é claro. Mas o pai atendia e nunca disse para ele Dom Bernardo ou Padre Bernardo, sempre dizia: alô, Bernardo, tudo bem? Como você está? Bom, melhorou um pouco, né? E no final de tudo, então, antes do pai morrer, o pai reconhece que, de fato, ele era um homem de Deus. Então, essa renúncia não significa que a gente tem que deixar de amar os nossos, mas a gente precisa colocar sempre Jesus em primeiro lugar. E isso é exigente. Se nós, padres, bispos, religiosos, religiosas, não tivéssemos colocado Jesus em primeiro lugar, talvez nunca teríamos saído de casa. E muitos católicos também, se não tivessem colocado Jesus em primeiro lugar, nunca poderiam ter professado uma fé verdadeira. Segunda renúncia, renunciar a si mesmo, ao nosso orgulho, ao nosso ego, às nossas vontades, às vezes a nossa autossuficiência, e tomar a cruz. Jesus não disse que seria fácil segui-lo. Tomar a cruz. E por último, renunciar os bens materiais. Até porque a renúncia dos bens nos faz também encontrar Jesus como nosso bem maior, como nosso bem maior. Se temos muitos bens, no sentido de dizer, se temos muitos amores, se temos muitas paixões, Jesus não será o nosso amor principal, não será a nossa paixão principal. Pode ser que ele não ocupe de fato o centro da nossa vida, e isso o próprio Jesus diz nas Escrituras, que não existe bem maior que ele, até porque os bens passarão. Nós aqui estamos de passagem, né? Estamos numa santa viagem, como dizia Chiara Lubich, numa santa viagem, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que parar, o trem vai parar e nós vamos ter que descer na estação. E ali será então o final desta viagem terrena, porque partiremos para uma viagem eterna, a qual não vamos mais precisar dos bens. Então, esse terceiro pontinho aqui é muito importante no segmento de Cristo, né? Não colocar os bens deste mundo à frente de Cristo, porque senão, irmãos e irmãs, há um risco da gente perder o nosso bem maior, Jesus Cristo, a vida eterna. E aqui eu me dirijo agora diretamente aos pais, queridos pais. Hoje nossos catequistas concluem um trabalho, uma missão de 3 anos e meio com esses meninos e meninas. Né? Diferente dos adultos, porque fizeram um caminho diferente. Mas me dirijo aos pais desses meninos e dessas meninas. Não é suficiente na vida deles só esses anos que prepararam eles para chegar até aqui, para receber o sacramento. No fundo,
O que hoje eles recebem é o sim da igreja. É a igreja dizendo que a partir de hoje eles têm uma missão. Só que essa missão ainda, para eles que são jovens, novos, depende dos pais. Tudo que não é cuidado, cultivado, morre. Até a fé. Se depois de 3 anos eles não virem as missas dominicais, se eles não rezarem em casa, se eles não lerem a palavra, se os pais não colocarem como prioridade Deus na casa, na família, obviamente que eles, como adolescentes, jovens, eles também não virão, a não ser um ou outro que tem uma personalidade muito mais autônoma, e eu conheço jovens, adolescentes que dizem, minha mãe não vem, mas eu vou. Meu pai e minha mãe na missa quase não vêm, mas eu vou. Bom, na minha casa no começo foi mais ou menos assim, né? Eu fiz a catequese e eu ia sempre à missa. Me recordo, às vezes ia com uma vizinha, e a maioria das vezes ia com a minha avó, mas meu pai e minha mãe não é que iam muito. Depois, quando eu já estava no seminário, é que eles mudaram. Sobretudo meu pai, né, se converteu de uma maneira muito bonita. Né? Depois minha mãe se tornou ministra, todo um processo. Mas veja, se os filhos não veem os pais rezando, se os filhos não veem os pais dialogando, se os filhos não veem os pais se amando, se perdoando, os filhos não fazem aquilo que os pais mandam eles fazerem. Fazem até aqui. Pau. Depois não fazem mais. Ah, porque na catequese você vai e eu não quero saber. Mas e daqui para frente, querido pai, querida mãe? Você continua sendo responsável da fé. E às vezes eu sei que você é um excelente pai, uma excelente mãe. Eu sei que você sempre dá o melhor para o seu filho. Às vezes, quantos pais se privam de coisas para dar para os filhos, e eu sei que isso é amor. Mas os filhos não precisam, às vezes, de tantas coisas. Os filhos não precisam do tênis mais caro, nem do celular de última geração. Os filhos não precisam de tantas coisas como alguns pais procuram dar. Os filhos precisam de 3 coisas que são fundamentais. A fé. A fé. Ninguém poderá tirar do seu filho a fé. Já a herança que você deixar, o dinheiro, a conta, o terreno, isso ele pode jogar fora no primeiro ano já da sua morte. Mas a fé não. A fé é a melhor herança que você pode deixar para o seu filho. E isso ninguém tira dele. A fé é que guiará, como dizia a primeira leitura. E aí o evangelho de hoje, a fé fará dela um bom discípulo. Porque se o pai e a mãe foram bons discípulos, os filhos serão bons discípulos. Sempre tem um que outro que extravia, isso faz parte do processo. Mas isso não significa que se você ensinou, orientou, ajudou, né? Só que o problema é que muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e não se preocupamos com a vida, com a alma de nossos filhos. Você se preocupa, pai e mãe, com a alma do seu filho, com o coração do seu filho? Ou você só se preocupa quando o seu filho tem dor de cabeça, dor de barriga, febre, tem que levar para o médico? Você já se perguntou como vai o coração do seu filho, a alma dele? Você se pergunta se seu filho reza, como ele se sente? E aqui a fé que vai sendo dada também é a maneira de ajudar o outro a crescer espiritualmente. A gente se preocupa com a formação intelectual, com a formação, às vezes, física, e hoje vamos muito à academia, né? Nada contra.
Mas uma sociedade que vai muito à academia e pouco à livraria, à biblioteca, é preocupante. Uma sociedade que lê pouco, reza pouco, pode ser uma sociedade narcisista, que procura postar mais fotos de si mesmo na internet do que alguém que se preocupa com o seu coração, com a sua vida espiritual, com a sua vida interior. E você é responsável pela salvação do seu filho e da sua filha. Se eles se perderem, você é responsável. E se eles se perderem, você tem que ir lá buscá-lo, trazê-lo de volta para casa. Se eles se perderem 1000 vezes, vocês têm que ir 1000 vezes atrás deles, como Jesus vai atrás de nós. Você tem uma missão. E essa missão não pode ser abandonada, porque você vai prestar conta diante de Deus desse filho e dessa filha que Deus lhe deu, pai e mãe. Desse menino e dessa menina. A gente olha, por exemplo, para o Gustavo, jovem, bonito, cabelo penteado hoje, com uma cara de inteligente, né? Com óculos de intelectual, e a gente diz, Gustavo é perfeito. Talvez a mãe está no banco orgulhosa pensando, Gustavo é perfeito. Claro que não é, né, Gustavo? O senhor tem seus defeitos, né? Mas com certeza deve ser um bom filho também. Mas como é importante que o Gustavo, primeiro sinta-se amado, depois que ele saiba que existe um Deus que o ama. Isso os catequistas devem ter ajudado. E terceiro, que o Gustavo tenha exemplos a seguir. Esses jovens, eu pergunto para vocês, queridos pais, eles têm exemplos dentro de casa a seguir? Porque os filhos não fazem o que os pais mandam eles fazerem, os filhos fazem aquilo que os pais fazem. Eles imitam os pais. E se um filho vê um pai de joelho rezando, que é algo muito forte, né? Ver um pai, um homem, a gente vê muito as mulheres, né? Mas um homem de joelho no chão, rezando, isso é tocante. Isso é forte. Eu demorei um pouquinho de ver meu pai, mas eu vi. No final, nos últimos anos, meu pai ia à missa diariamente e rezava até a liturgia das horas, né? O terço todo dia. Porque ele descobriu que isso é que dava sentido à vida dele. Então, queridos pais, aqui vocês têm uma missão. Esses meninos precisam da fé, do caráter que vocês ensinam a eles, honestos, justos, bons. E terceiro, eles precisam ser amados, amadas. A gente anda até com tênis velho, mas é melhor andar com um tênis velho e sentir-se amado pelo pai e pela mãe do que andar com um tênis de R$ 1.500 e não sentir o olhar do pai e da mãe, o carinho, o afeto deles. E aí, vou abrir aqui um parêntese. Por favor, cuidem das telas e dos eletrônicos. Muitas das dificuldades, dos sofrimentos hoje dos jovens são os eletrônicos. E não adianta, queridos idosos, vovô e vovó, papai e mamãe, criticar eles, que não estou puxando sardinha para o lado deles. Até porque todo mundo está nessa barca, né? Quem aqui dentro dessa igreja não tem um celular, esse merece uma salva de palmas. Até a vovó com 90 anos, ela puxa o celularzinho dela e vai lá no Instagram, né? As telas estão adoecendo nossos jovens. As telas
Os eletrônicos estão levando nossos jovens a terem uma saúde mental corrompida. Muitos deles estão depressivos, doentes. Quando fazemos retiros da crisma, às vezes de 2, 3 dias, como algumas paróquias fazem, as catequistas dizem assim, é uma coisa muito interessante, bispo, lá vem as mães e os filhos com aquelas caixinhas de remédio e diz, essa é do meu filho. Catequista não pode atrasar a hora. E são muitas vezes remédios para a ansiedade, para a depressão, para o pânico e para outras coisas mais. Não estou aqui fazendo críticas, eu só quero dizer para vocês que as telas fazem muito mais mal do que bem. Pensa num casamento, como as telas têm feito mal. Quanto mal. Os homens sabem do que eu estou falando, mas também algumas mulheres sabem. Sabe que o seu pecado, muitas vezes, está por trás daquela desgraça daquele aparelho. Traição, pornografia, mentiras, vícios. Está tudo ali escondido ali atrás daquela porcaria. E que a gente carrega quase como se fosse um Deus no nosso bolso. Ali estão os nossos segredos, não? Infelizmente, né? Quando nós deveríamos cuidar mais do nosso interior. E não adianta culparmos, eles não vieram no nosso tempo, 50 anos atrás, nos seus 70 anos atrás. Eles vieram agora, e agora é o celular, e vai ficar mais difícil ainda. E aí fazemos o quê? Tiramos pedras neles, xingamos eles, e dizemos que eles são jovens perdidos. Você era igual ou pior que eles. Nós o amamos, primeira coisa, nós os amamos. Segunda coisa, ajudamos. Ajudá-los é importante, estender a mão e dizer, vem aqui meu filho, vem aqui meu afilhado. E terceira coisa, nós ensinamos, corrigimos. Um pai e uma mãe que não corrige um filho, esse filho não vai lhe amar, não vai lhe amar. Não tenha medo de corrigir seu filho. Corrigir não é maltratar. Pais permissivos geram hoje filhos doentes. E alguns filhos também se tornam ditadores, né? Ditam as regras dentro de casa. E o pai diz, sim senhor, ele cumpre tudo, né? Mas pais agressivos geram filhos feridos, machucados e violentos. Porque a agressividade gera agressividade. Então, amar, ajudar, corrigir e ser uma presença na vida deles. Isso é catequese, isso é fé. Por isso, sem Deus, ninguém vai conseguir nada. Sem Deus, nós não podemos ajudar esses meninos e essas meninas. Sem Deus, nós não vamos conseguir ajudá-los. Você pode ler os melhores livros de autoajuda, se é que existe algum livro de autoajuda que pode mudar a nossa vida, né? Você pode consultar os melhores psicólogos, que com certeza a psicologia auxilia muito a nossa vida, porém não resolve nossos problemas, não cura nossos traumas, só ajuda. Você pode ir nos melhores médicos, eles vão dar todos os remédios suficientes para você sair daquele quadro de depressão, e às vezes a gente tem que tomar mesmo. Porém os remédios são apenas alopáticos paliativos. O que muda a vida de uma pessoa? Deus muda a vida de uma pessoa. Deus muda. Sem Deus nós não podemos. Então não coloque Deus no último lugar. Coloque em primeiro pai e mãe. E ajude esses queridos e essas queridas que hoje receberão a graça do sacramento. Fique de pé nossos crismandos, que daqui a alguns minutos receberão a graça do sacramento.
Muito bem, daqui não enxergo muito. Yasmin, Cauã, Eduarda, Tuane, Wesley, Julinha, Vitor, Andressa, Laila, Ricardão, Ana, Andrei, não, é Ricardinho, né? Vocês hoje receberão a graça do sacramento. O óleo que vocês vão ser ungidos é o mesmo óleo que no dia do batismo o padre ungiu a testa de vocês e disse: a partir de hoje vocês são de Cristo. Por isso, e nenhum mal poderá roubar o coração de vocês. Esse óleo, eu fui ungido das minhas mãos, Padre Rafael também foi ungido das mãos dele, por isso somos sacerdotes ungidos para ungir, para abençoar. Também no dia da minha ordenação episcopal foi ungida a minha cabeça, né? Como os reis do Antigo Testamento eram ungidos, para que eu pudesse pastorear o povo de Deus. Que bonito, né? Davi é ungido com óleo e ele era pastor e se torna rei de um povo. E o bispo é ungido para pastorear o povo, para guiar o povo. Também com esse óleo a gente unge as cruzes, as 12 cruzes e o altar, que é santo. Porque o óleo do crisma é Cristo. Então, quando a gente passa óleo na pele, Eduarda, Taila, a pele absorve o óleo. Que vocês absorvam Cristo diante do caminho catequético que vocês fizeram até aqui. E o óleo tem um perfume, vocês vão senti-lo logo em seguida. Quando eu ungir a testa de vocês, vocês vão sentir um delicioso perfume, um odor divino. No dia que eu abençoei esse óleo, quarta-feira santa, da Semana Santa, eu derramei mais de 1 litro de perfume dentro desse óleo. Para dizer o quê? Que vocês, a partir de hoje, serão perfume de Cristo. Perfume de Cristo significa vocês vão ser uma presença de Cristo. Vocês vão ser o amor de Cristo. Vocês vão ser um sinal de Cristo. Vocês serão testemunhas de Cristo. Olha que bonito. Testemunhas de Cristo. Num mundo que tem tanto contra testemunho, vocês vão testemunhar Cristo pela fé que vocês vivem. Eita, bispo, e o que a gente precisa fazer? Crer em Jesus, amar Jesus e servir Jesus. Não seja um mau odor, um mau cheiro, mas seja um bom odor, um perfume. E que as pessoas, ao passar por vocês, sintam Cristo. Sintam Cristo. E aí termino essa minha reflexão falando sobre a canonização do menino Carlo Acutis. Quem de vocês ouviu falar desse menino, Carlo Acutis, o italiano que amanhã o Papa Leão XIV vai canonizá-lo. Vai dizer para todo mundo, a igreja reconhece que Carlo é santo e que está no céu. Quem já ouviu falar desse menino, levanta o braço. Opa, bastante gente, glória a Deus. Acho que também porque na televisão se falou muito desse menino. Quem é esse menino? Esse menino é um italiano que foi igual a vocês. Usava calça jeans, andava de bicicleta, tomava Coca-Cola, comia pastel na praça, apesar que na Itália não tem pastel, né? Gostava de jogar com os amigos, tirar foto, gostava de ir nas festinhas, era um jovem normal como vocês. E quando ele era pequeno, a babá dele falou de Jesus para ele. Ele teve uma babá polonesa que falou de Jesus. E aqui eu queria muito valorizar os nossos catequistas. A babá de Carlo Acutis o ajudou a ser santo. Olha os desígnios de Deus da primeira leitura de hoje. A babá foi uma guia espiritual.
Catequista, você é um guia espiritual. Catequista, você é alguém que fala do céu, do sagrado. Você ensina as coisas de Deus. E ela ensinou para ele a fé, Jesus Cristo. E ele se encantou tanto que ele pediu para a mãe para ir à catequese. E ele fez a primeira Eucaristia, a Crisma. E todos os dias, quando ele vinha da escola, ele parava a bicicletinha dele lá fora e vinha no sacrário. No sacrário. E sabe o que ele fazia, queridos jovens, meninos e meninas? Ele falava com Jesus, ele escutava Jesus. E ele se apaixonou por Jesus. E Jesus se tornou o seu maior amor. Evangelho de hoje. Evangelho de hoje. E ele passou pelas 3 etapas do Evangelho de hoje. Ele deixou toda a família dele, porque ele foi embora, com 15 anos. Teve que se desapegar. Ele assumiu a cruz, porque depois, com 15 anos, ele descobriu que estava com leucemia. Tem um vídeo dele que diz assim... eu vou morrer. Vou morrer. É um vídeo muito forte. E de fato, 15 dias depois que ele descobre a leucemia, ele morre. E por último, ele deixa tudo, porque na verdade ele viveu uma vida simples. O maior bem que ele tinha, e ele escreveu isso, ele disse isso, o maior bem que eu tenho é Jesus. E sabe o que ele tem de diferente de vocês? Nada. Porque ele não fez nenhum milagre em vida, ele não era conhecido, ele não... Nada, era um menino comum da comunidade. Como o Gustavo. Mas a diferença dele é que ele amava Jesus. Não foram as obras dele que fizeram ele santo. O que fez Carlo Acutis ser santo, e amanhã, horário de Brasil, 5 da manhã, o Papa vai dizer: Carlo Acutis, santo da Igreja Católica. Imagina, a praça está esperando milhares de jovens do mundo inteiro. E é isso, meninos e meninas, que vocês têm que seguir. Não olhar para os ídolos do mundo, porque eles não dão nada para vocês. Nada. Nem dinheiro, nem poder, nem jogador, nem não sei o quê. Eles nem sabem quem vocês são, mas Deus sabe. E esse menino que amanhã vai ser canonizado, convida vocês hoje a serem santos. Santos. A única coisa que a gente tem que lutar nessa vida para conquistar é a santidade. Que esse perfume que vocês hoje receberão de Cristo, vocês possam levar para o mundo, para fazer deste mundo um mundo melhor. Amanhã procurem ler na internet quem é Carlo Acutis. Vale a pena. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 15 anos, né? Sabe o que ela me pediu essa semana? Tio, o tio tem aí o livro das Confissões de Santo Agostinho e também a história de uma alma de Santa Teresinha. Eu digo, tenho. Por quê? Porque eu preciso ler, tio. A professora falou na sala de aula e eu preciso ler, tio. Eu digo, mas é um pouquinho assim denso. Ela disse, não importa. Eu fiquei tão emocionado, minha sobrinha pedir Confissões de Agostinho, história de uma alma de Santa Teresinha, né? Hoje a gente lê tantas coisas, minha sobrinha conhece a história de Carlo Acutis de cima e embaixo. Ela disse hoje, já pensou, tio, se eu pudesse estar lá na praça vendo a canonização dele? Vendo esse menino ser proclamado pela igreja santo. E a mãe vai estar lá. A mãe estará lá. Procurem na internet quem é Carlo Acutis, vale a pena. Essa é a tarefa de casa que o bispo vai dar para vocês. Leiam e procurem ver como esse menino se tornou santo. Ele se tornou santo porque amava Jesus. Que vocês amem Jesus, sirvam Jesus
Faça o bem como Jesus e vocês serão felizes e com certeza ajudarão Jesus a mudar esse mundo. A mudar esse mundo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos, roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso que derrame o Espírito Santo sobre estes filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela unção ao Cristo, Filho de Deus. Eu peço agora que todos rezemos por esses jovens. Peço que os crismandos e as crismandas unam as mãos assim, fechem os olhos e acolha o Espírito Santo nesse momento, que virá sobre você e derramará sobre vocês os 7 dons. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu peço que os crismandos e padrinhos venham um atrás do outro, formando uma única fila, e que vocês se aproximem bem do bispo, porque o bispo tem o braço curto, tá bom? E aí, enquanto vamos crismando, cantando, rezando por esses jovens, nós permaneceremos em silêncio, sem conversar, para que a graça do sacramento seja completa na vida deles. Os demais podem se assentar. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, entendimento que ajuda a todos a compreender, para nós vermos qual é o alimento
Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, enfim, temor sublime de não amá-los como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento
tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensa que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábio para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, enfim, temor sublime de não amá-los como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz,
nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força no coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Fiquemos em pé, meus queridos, e nesse momento elevemos nossas preces a nosso Senhor, respondendo após cada intenção: Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por estes seus servos, marcados com o crisma da salvação, para que, enraizados na fé e firmes na caridade, deem em todo o seu viver testemunho de Cristo, oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pelos pais e padrinhos, garantantes da fé destes confirmados, para que não deixem de os ajudar pela palavra e pelo exemplo, a seguir os passos de Cristo, oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pela Santa Igreja de Deus, pelo nosso Papa Leão,
14, o nosso bispo e todos os bispos da Igreja, para que, reunida no Espírito Santo, se dilate e cresça na unidade da fé, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pelo mundo inteiro, para que todos os homens que têm um só Criador e um só Pai, se reconheçam como irmãos sem distinção de raças nem de povos, e de coração sincero busquem o reino de Deus. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que o Espírito Santo venha aos nossos corações, como desceu na manhã de Pentecostes, sobre os apóstolos reunidos com Maria, mãe de Jesus. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos os catequistas que se dedicaram a transmitir com fidelidade os ensinamentos de Jesus, para que sejam plenamente revestidos no seu ministério catequético de todos os dons e graças do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos aqueles que receberam carismas especiais do Espírito Santo, para que os coloquem fielmente a serviço da comunidade e não do interesse pessoal. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus queridos, nesse ofertório, entregando todo o nosso amor ao coração de Jesus. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração
e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. No batismo nos concedeis o dom da nova vida, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção régia do crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo, fazendo-nos participantes das maravilhas de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito e alimentados no banquete eucarístico, nós nos tornamos imagem do Cristo Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Por isso, reunidos em assembleia festiva, para celebrar os prodígios de um novo Pentecostes, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e pronunciou a bênção de ação de graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viverei, até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai.
abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Vai. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor.
Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo desses dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, então nós queremos agora agradecer de coração ao nosso amado Bispo por esta primeira celebração de Crisma. Logo mais às 6h30 temos a segunda, e queríamos dar uma lembrancinha para o Senhor já em agradecimento pelo carinho, pela dedicação, pelos conselhos e pelo amor. Vamos dar uma grande salva de palmas agradecendo ao nosso Bispo por tudo o que faz por nós. A Dom Adalberto, muito obrigado de coração. O Senhor é o nosso pastor e somos muito felizes por ter o Senhor à frente do nosso rebanho. De coração, somos muito gratos. Também queremos agradecer aos catequistas. Queridos catequistas, Dom Adalberto disse tudo de uma maneira tão linda sobre vocês. Nosso muito obrigado. A catequese ainda segue com os próximos encontros, mas não há como deixar de agradecer a vocês por toda a dedicação e doação. Portanto, queridos catequistas dessas crianças, desses jovens e adultos, há uma lembrancinha para vocês ali com a Margarete, que foi feita com todo o carinho, agradecendo a todos. Levanta a mão os catequistas dos nossos catequizandos para que possamos enxergá-los. Vamos dar uma salva de palmas a esses catequistas, agradecendo também. Muito, muito obrigado, meus queridos. Parabéns, meus catequizandos, e continuamos com a catequese agora, se preparando para se consagrar ao coração de Jesus, e nos próximos encontros contamos com todos fielmente, caminhando no caminho do Senhor. E uma boa notícia a todos, no próximo dia 21 de setembro, nós teremos o primeiro encontro do grupo de jovens da nossa paróquia aqui na Matriz, às 17 horas.
certo? Então fica já o convite, o grupo de jovens, a partir da Crisma, todos já são convidados a participar, de todas as comunidades de Ibirama, próximo dia 21 às 17 horas, aqui na Matriz, é um domingo. Então fica mais fácil para todos participarem. Vamos perseverar na igreja e assim o nosso grupo de jovens voltará a funcionar. E meus queridos, o padre vai precisar da ajuda de vocês. Eu partilhava com o nosso amado bispo, que é o nosso pastor. O padre é uma continuação do bispo na paróquia, né? Nossa guia aqui, o cuidado vem todo do bispo, que nos colocou nessa missão. E filhos queridos, nossa paróquia, apesar de ter um salão com ar-condicionado, com teto à prova de incêndio,